Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Vinícius Junqueira, sou professor aqui no Linguagem Sem Medo e hoje a gente vai falar sobre literatura. Bom, qual vai ser o primeiro tópico dessa videoaula? A gente entender as diferenças na problemática, na periodização, né? Porque até agora estava muito lindo. 1500, quinhentismo, 1600, seiscentismo barroco, 1700 arcadismo, setecentismo, né, o classicismo, tava lindo, né, 1800 ali, romantismo, só que agora tem um problema. Por quê? O realismo, ele vai acontecer ao mesmo tempo que o romantismo. O romantismo não vai falar, olha, morri, acabei, pronto, pode surgir um movimento novo. Não. Vai surgir o realismo meio que ao mesmo tempo. Então, grandes autores como Machado de Assis, por exemplo, ele vai ter a fase romântica e vai ter a fase realista. Ele vai participar dos dois. Isso é muito comum. Só que a gente, pedagogicamente, precisa ter essas divisões. Então, a gente precisa lembrar só que é muito difícil fazer essas divisões de estilos e tal. Então, muito cuidado quando a gente for fazer elas, porque alguns movimentos acontecem simultaneamente. Que é o que vai acontecer. Agora, quando a gente falar do realismo, o que acontece? O realismo, o naturalismo e o parnasianismo ao mesmo tempo. Vamos lá, então. O realismo, ele é um movimento que ele procurava tanger a realidade o mais próximo e o mais palpável possível. Ou seja, não tinha mais espaço para os floreios do romantismo, a gente não podia mais falar sobre subjetividade, né? Porque o romantismo falava muito sobre a emoção, era muito sobre os sentimentos, era muito sobre o coração, era muito sobre as nossas opiniões, né? Sobre o que a gente achava sobre o mundo, nossa visão emotiva, né? Aí vem o realismo e quebra com essa proposta, né? O realismo, ele então vem como a contraposição ao romantismo, né? Ele vai trazer um novo olhar para as situações, um olhar mais real, um olhar de realidade, né? Então os personagens, eles eram mais humanizados. Era para mostrar mais o lado real da humanidade, o lado real da sociedade. Tá, mas tem o realismo, mas também acontece o naturalismo. Qual que é a diferença entre os dois? Por que que eles são separados? O naturalismo, ele é muito parecido com o romantismo. Só que o naturalismo, ele surge nele o que a gente chama que é o romance de tese. O que é o romance de tese? Era um romance onde teorias sobre sociedade, sociologia, filosofia, política, biologia eram aplicadas no romance para mostrar como essa teoria funciona. Então, por exemplo, nós temos lá, vamos falar mais um pouquinho para frente, mas tem a teoria do darwinismo, né? O darwinismo, ele é sobre o quê? A sobrevivência dos mais aptos. E aí a gente tem uma obra chamada O Cortiço, da Luiz de Azevedo, que ela é basicamente as pessoas brigando para sobreviver, né? São as pessoas querendo ser o melhor para poder garantir a sua sobrevivência. Em outras palavras, a sobrevivência do mais apto. Então a gente conseguiu perceber dentro das obras naturalistas a presença dessas teorias que estavam vigentes, estavam muito em alta na época, né? E o darwinismo é só um exemplo. Outras teorias que a gente teve importante nessa época, por exemplo, foi a filosofia positivista, que defende um olhar mais social, um olhar científico nos comportamentos sociais. O empirismo, que só aquilo que é experimentado e presenciado pode ser narrado. O cientificismo, que é a valorização das ciências exatas e sociais. O distanciamento, que é uma impessoalidade para permitir uma visão objetiva dos fatos. O darwinismo, como eu falei, que só os mais fortes, os mais aptos sobrevivem. E o determinismo, que fala que a pessoa que aonde ela está inserida, ela tem aquele comportamento. Então vamos supor, se eu sou de Diadema, todas as pessoas de Diadema têm o mesmo comportamento. Se eu sou de São Bernardo, todas as pessoas de São Bernardo têm o mesmo comportamento. Então vamos supor, se eu sou de São Paulo ou se eu sou do Rio de Janeiro, são comportamentos específicos das pessoas desses lugares, né? Eu nunca tenho a possibilidade de mudança. Óbvio que isso é a teoria determinista, é o posicionamento deles. Um autor muito importante quando a gente fala de realismo
é o Machado de Assis. Machado de Assis, ele era carioca, mulato, ele foi poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhetinista, jornalista e crítico literário. Ou seja, tudo que dava para escrever, Machado escrevia. E ele é inclassificável. Por que Machado é inclassificável? Porque os romances dele, ele começou a produzir no romantismo, né? E ele tem textos que são românticos, ele tem textos que são realistas, ele tem romances que são modernistas, né? E tem romances que não se encaixam em período nenhum, por ter muitas camadas, ele não consegue nem se encaixar em um período específico. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado, que Machado de Assis não é necessariamente realista, ou romântico, ou moderno. Ele tem todas essas múltiplas facetas. Machado de Assis pode ser até gótico, né? Então ele é muito amplo. Uma coisa que a gente vê o tempo todo no Facebook, ou em outras redes sociais, é as pessoas criarem um tribunal para Capitu, né? Ah, quem é Capitu? Tem uma obra do Machado, que acho que você deveria conhecer, chamada Dom Casmurro. Dom Casmurro conta a história de Bentinho, um rapaz doido da cabeça, que ele está narrando as suas memórias. E ele tem a Capitu, que é a sua diva, é o seu amor, é a sua paixão, né? Só que ele tem certeza, ele coloca isso na cabeça dele, que a Capitu traiu ele com o Escobar, que é o melhor amigo dele, né? Então, ele narra a obra como se a Capitu fosse realmente uma traidora. Só que o Machado de Assis, ele não quis dar com todas as palavras se a Capitu era uma traidora ou não, né? Então, assim, se nem o Machado de Assis quis transpassar isso na obra, é porque isso não é o fator mais importante. Tem muitas outras facetas nessa obra e outras muitas coisas que são importantes serem ditas, que o Tribunal de Capitu acaba se tornando a coisa mais fraca, né? A traição é um elemento, né? E o Bentinho, ele pode modificar as próprias memórias. Afinal, como ele está narrando, quem conta um conto aumenta um ponto. Então o Bentinho pode muito bem estar aumentando as histórias que ele conta, né? O foco não é o pseudo-adultério, mas tudo que acontece ao redor. E aí, como tá aqui no slide, que eu vou deixar disponível para vocês depois, já pararam pra pensar se, por exemplo, quem foi infiel foi o Bentinho? Se o Bentinho tinha uma paixão pelo Escobar e não a Capitu? É uma coisa que a gente pode se pensar, né? Então, são várias facetas que essas obras têm, em especial essa obra, que é muito complicado a gente julgar a Capitu ou o próprio Bentinho usando a obra. Tem outras coisas muito mais importantes nessa obra do que esse adultério. E aí temos aqui um trecho muito legal de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que também é do Machado, que ele fala assim: há algum tempo hesitei se deveria abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isso é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar um diferente método. A primeira é que não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não pôs no inólito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Então Machado de Assis vai escrever um livro maravilhoso, que é considerado um dos livros mais importantes da nossa literatura, chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vocês devem lembrar daquela dedicatória que o personagem faz, que é ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Né? São 160 capítulos, são todos irregulares, a narrativa é em primeira pessoa, então faz jus ao título Memórias, né, que é contada pelo protagonista. Ela é uma narrativa não linear, ou seja, o fluxo é a consciência do narrador, né?
O narrador escolhe quais são os momentos que ele quer revelar, que ele quer contar pra gente, e aonde que esse momento vai aparecer. Tem uma quebra da verossimilhança, ou seja, o autor é um defunto. Você não espera que um defunto vá contar uma história, né? E o narrador é observador e personagem ao mesmo tempo. Enquanto ele narra uma história, ele muitas vezes também faz parte. Ele observa e conta sobre si mesmo, né? Ao declarar-se como alguém que escreve do túmulo, o narrador se disfarça como alguém livre de pudores, ou hipocrisia social ao contar suas experiências, pois não teria mais nada a perder. Mas em Machado de Assis, isso é uma armadilha para o leitor. Veja o Bentinho, né? Por tratar-se de memórias, a narrativa não segue uma ordem cronológica dos fatos, mas obedece uma ordem regida pela emoção de Brás Cubas. Uma lembrança puxa outra, e todas são comentadas pelo próprio narrador, que além de ser protagonista, é também o seu observador. E aí, entramos então no parnasianismo. O parnasianismo foi um movimento poético que surgiu ao mesmo tempo que o realismo e o naturalismo, que ele tinha como característica a objetividade, um elevado nível vocabular, o racionalismo, o rigor formal, e é muito importante a gente lembrar que é a arte pela arte. Lembra lá atrás quando a gente falou do arcadismo, que era por causa de Arcádia, na Grécia? Então, parnasianismo vem de Monte Parnaso, da Grécia também, que é para trazer esse lado clássico, esse lado belo, esse lado de boniteza na literatura. E aí temos uma poesia do Olavo Bilac, que eu acho maravilhosa, que ele fala assim: As pombas, Olavo Bilac. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim dezenas. Das pombas vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra aos pombais, de novo elas, serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também dos corações onde abotoam os sonhos, um a um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Bom, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe aqui no comentário o que vocês acharam dessa última poesia que nós lemos aqui, ó, As Pombas, do Olavo Bilac. Qualquer dúvida pode deixar nos campos ou aqui em cima ou aqui embaixo, no canal do YouTube, sempre no Classroom. Eu vou ficando por aqui. Já ver simbolismo na próxima aula. Um beijo e eu fui!